E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero analisar aqui com você o que está escrito em Mateus 18, versículo 20. Vamos analisar também, né, desde o versículo 19, né, o versículo 19 e o versículo 20. Esse texto do Evangelho de São Mateus, ele é sempre usado pelos irmãos, né, protestantes para justificar, né, o fundamento das denominações, né, protestantes. Sempre eles recorrem, né, a essa passagem das Sagradas Escrituras. Vamos ler, né, para ver se é isso mesmo. Vamos analisar nesse vídeo para ver se Cristo quis dizer isso, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele está no meio. Jesus Cristo está falando de quê, né? Vamos ler aqui, ó, Mateus 18, né, o versículo 19 ao 20, né? Vai dizer assim: eu vos digo mais isto, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, meu Pai que está no céu, nos céus, o concederá. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Veja que no versículo 19, Jesus fala de coisas que queiram pedir, né? Sobre, se estiverem reunidos, né? Ó, se estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir. Jesus está falando de oração, de fazer um pedido. Está falando aqui para os apóstolos, né? Se 2 de vocês estiverem reunidos, né, estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir, né, quiserem pedir, meu Pai que está nos céus o concederá. Quer dizer que está se tratando de uma oração, de um pedido que você vai fazer a Jesus Cristo, né, e não de fundar a própria igreja. Eu não sei, né, de onde o irmão tirou, os irmãos, né, protestantes tiraram que aqui pode ser, né, uma deixa de Cristo, né, digamos assim, para a pessoa fundar a própria igreja. Veja, ele está falando qualquer coisa que queiram pedir. E no 20, né, ele vai dizer, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Veja, onde 2 ou 3, né, estiverem reunidos em meu nome. Existe alguma sombra de dúvida que aqui está falando de uma oração comum, né? Uma oração na comunidade? Estiver reunido, 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali eu estarei no meio deles, disse Jesus Cristo. Existe alguma sombra aqui de que seja onde 2 ou 3 estiverem, né? Pode fundar uma igreja, uma denominação nova, independente, né, da igreja que nosso Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 16, né, falando para Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, Jesus Cristo falou a minha igreja, não, ele não falou as minhas igrejas. Então aqui em Mateus 18, 20, ele estaria falando de igrejas, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Veja, de maneira nenhuma, né, a pessoa consegue, né, fazer uma interpretação dessa com esse versículo, né? Jamais Jesus Cristo está falando aqui de igrejas, dando cabimento para as denominações, né? Não dá para entender de jeito nenhum que é isso, né? Que Jesus está falando aqui que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali pode ser, né? Ali é outra igreja, independente da igreja de Cristo, que ele falou em Mateus 16. Lógico que não. Não está falando de fundamento de igreja. Está falando dos membros, né, da igreja. Onde tiver 2 ou 3 membros, né, da igreja reunidos, Cristo está ali no meio dele. Né? Onde tiver 2 ou 3 de acordo, que está falando para os apóstolos, né, pedir alguma coisa, o Pai o concederá. Né? 2 de vós estiverem, né, de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir. Então quer dizer que o versículo 19 mostra claramente que é uma oração. A gente poderia até dizer também assim, por exemplo, né?
Jesus Cristo não disse, quando for orar, né, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no céu. Olha aí, que teu Pai que está no céu, né, que está no oculto, escuta, né, a tua oração. Ali seria também uma igreja também? Quer dizer que está falando da igreja dele já, está falando de membros da igreja dele já. Né? Senão a pessoa pode dizer, não, a igreja é isso aí, a igreja é eu entrar no meu quarto e fazer a minha oração e pedir ao meu Pai que está, né, no escondido, e meu Pai que está no escondido vai me ouvir. Então, meus irmãos, a gente vê claramente que essa passagem não pode ser entendida como né, fundamento para alguém fundar a própria igreja. Né? Em canto nenhum das Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento, né, ao Novo Testamento, você não vai encontrar, né, um versículo sequer que dê aprovação, né, para alguém fundar a própria igreja. E se a gente for lá em Gálatas, veja, abra a Bíblia aí, né, na carta de Paulo, na carta de São Paulo, né, aos Gálatas. No capítulo 1, no versículo 18, né, o que é que Paulo vai dizer? Depois, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Ou seja, Paulo está dizendo que foi para Jerusalém conhecer Cefas e ficou junto com Pedro ali 15 dias. São Pedro já tinha pelo menos, né, 7 anos que já pregava o evangelho. Quando Paulo teve aquele encontro com Cristo, Pedro já tinha ali cerca de 7 anos, né, já de experiência à frente de Paulo. Então Paulo foi conhecer Cefas e ficou com ele 15 dias. E o que eu acho interessante nesse encontro de Paulo, né, e Cefas, né, e Pedro, que no início do capítulo 2, né, de Gálatas, confira aí na sua Sagrada Escritura, o assunto começou no finalzinho, né, de Gálatas. O assunto começou no finalzinho, né, do capítulo 1 de Gálatas, e no comecinho do capítulo 2 de Gálatas, São Paulo vai dizer assim: 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém. Ou seja, ele voltou a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. No versículo 2, né, vai dizer assim: fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos. E fiz isso em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. Olha aí, será que o Paulo, né, que teve aquele encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, será que Paulo não conhecia a vontade de Cristo? Será que Paulo não entendeu o que Jesus quis dizer? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles? Será que Cristo estava falando de uma outra igreja? Lógico que não, né? Jesus Cristo fundou uma única igreja. E o apóstolo Paulo aqui, nessa passagem de Gálatas, confirma isso, né, plenamente. Né? Ele explica isso plenamente. Paulo sobe a Jerusalém, né, por causa de uma revelação. Ele foi expor o evangelho que ele tem pregado, né, aos pagãos, foi expor aos líderes da igreja. Sob pena, ele vai dizer, né, para não acontecer estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. Quer dizer que Paulo saiu fundando igrejas. Né? Imagina, Paulo saiu fundando igrejas. Mas em determinado momento, Paulo foi conhecer Cefas. E 14 anos mais tarde, Paulo voltou a Jerusalém para expor seu evangelho aos líderes da igreja, para não acontecer dele ter feito tudo em vão, de ter corrido em vão. Aí me lembra outra passagem que Jesus Cristo diz lá em Mateus 7. Né? Mateus 7, acho que é o versículo 20, né? Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que eu evangelizei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo? E Jesus vai dizer: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Né? Aí muitos colocam no comentário: mas pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho, vamos pregar o amor de Deus, vamos pregar isso e aquilo. Mas veja, Jesus Cristo disse justamente isso, né? Muitos vão dizer: eu falei no teu nome, Senhor, eu expulsei os demônios,
eu preguei o evangelho, e Jesus Cristo vai dizer que ele não conhece. Por quê? Veja o que aconteceu com Paulo. Paulo podia estar fundando suas igrejas, né, separado da igreja de Pedro. Né? Seria duas igrejas ali no início da era cristã. Mas Paulo teve uma revelação que não podia ficar separado da igreja de Pedro, dos líderes da igreja. Paulo não podia ficar separado. Então Paulo vai lá para expor o evangelho que ele tem pregado, sob pena de estar fazendo tudo em vão. E veja, repetindo o que Jesus disse, né? Muitos vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, não foi no teu nome que eu fiz? E Jesus disse: não, não foi no meu nome não. Foi no seu nome próprio, né? Por quê? Jesus Cristo quer dizer o quê? Ele fundou uma igreja e espera frutos, né, dessa igreja, e espera a unidade, né? Unidade, a igreja de Cristo. Né? Não é para cada um fundar a sua própria igreja. Então, quando ele diz que aonde 2 ou 3 estiverem, né, reunidos em seu nome, ele não está falando de uma nova denominação. Ele não está falando de maneira nenhuma aqui. Né? Eu não sei de onde alguns irmãos protestantes pegam essa passagem para ter essa base. Mas não é de maneira nenhuma. Senão o apóstolo Paulo teria fundado as suas igrejas, né, separado da igreja mãe, separado de Pedro, né? Não tinha virado as costas para Pedro, né? Não tinha obedecido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para Paulo veio uma revelação de que ele não podia fundar suas igrejas, né, separada da igreja mãe. Então, meu irmão, se isso não for uma verdade, se isso não for uma clareza, o que mais é? Né? Quer dizer que não dá para usar esse texto como fundamento, né, para fundar a própria igreja, e não encontra em nenhuma outra passagem das Sagradas Escrituras fundamento para o homem fundar a sua própria igreja. E no versículo 9, né, aqui de Gálatas 2, o que é que Paulo vai dizer, né, no versículo 9? Ele vai dizer assim: reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerado as colunas da igreja, olha, as colunas da igreja, né, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Quer dizer que, olha só, eles estão em comunhão, né, recíproca. Coisas que as denominações protestantes não querem aceitar. Está em comunhão recíproca com a igreja católica, com a igreja de Cristo. Aí vem a questão: cada 2 ou 3 se julgar o direito de fundar a sua própria denominação, independente uma da outra, né? Por isso que Jesus Cristo vai dizer no final: afastai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Que iniquidade é essa? A iniquidade da divisão, né? Já pensou se onde 2 ou 3 disser eu aqui sou uma denominação, sou uma igreja? Quantas milhões e milhares, né, de denominações vão surgir mais do que já tem? Né? Quer dizer que quando você distorce as Sagradas Escrituras, quando você interpreta de maneira errada, dá nisso. Né? Quer dizer que por que Jesus Cristo vai dizer isso? Né? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Repito, né, por causa disso. Porque a divisão, né, é uma iniquidade. Né? A rebelião contra a Cristo, a rebelião contra a igreja de Cristo é uma iniquidade. Então muitos vão dizer, muitos não se acham bonzinhos, não, mas não está pregando o evangelho. Sim, está pregando o evangelho, mas Cristo já deu uma resposta. Por quê? Porque não receberam a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo enviou. E ele foi bem claro, né? Quem vos receber, a mim recebe. E quem vos desprezar, a mim despreza, e despreza aquele que me enviou. Então é muito importante a gente ter essas passagens sagradas, né, gravadas, para a gente responder a todo aquele que perguntar, como disse, né, o apóstolo Pedro, né, como disse, né, o apóstolo Pedro, né, em sua carta: estejais, né, prontos para dar razão da vossa esperança, todo aquele que perguntar, todo aquele que procurar. Então a minha esperança é essa, que Jesus Cristo enviou uma igreja. Eu creio plenamente que essa passagem, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, né? Jesus Cristo não está falando de maneira nenhuma que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali seria uma igreja independente da de Pedro, independente da de Paulo, independente da de João, mais uma igrejinha, porque daí viraria, né, uma bagunça, uma tremenda rebelião,
ninguém saberia qual é que está com a verdade. Então, essa é a minha fé, né? Essa é a minha fé. Então é isso que eu quis dizer nesse vídeo, né? De que essa passagem não se trata de maneira nenhuma de fundar uma outra igreja, mas sim de uma oração, de um pedido, de estar em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né? Deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.